Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Batismo e Reencarnação, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 10 de abril de 1970. Na cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, todos estão satisfeitos com a doutrina do céu, Centro Espiritual Universalista. Como devemos entender a aparição do Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba? Diz o Evangelho que depois de ser batizado, Jesus saiu da água e, ao fazer a sua prece, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corporal de uma pomba, e se ouviu uma voz que dizia: Tu és o meu filho bem-amado, põe em ti a minha complacência. O Senhor manifestou por esse modo seu poder, dele dando um sinal aparentemente material. Aparentemente, frisamos, porque só o foi para os olhos humanos. Sinal que, bem como a voz ouvida, não passou de simples manifestação espiritual, objetivando chamar a atenção dos homens e lhes confirmar que, finalmente, descera à terra o profeta que todos os profetas haviam anunciado. O Espírito, como sabeis, pode, com auxílio do seu perispírito, tomar todas as formas, todas as aparências. Para os antigos, a pomba era o emblema da pureza. Os hebreus a sacrificavam nos altares em resgate dos filhos de Israel. O espírito superior, encarregado da manifestação, teve de tomar a forma capaz de mais fortemente impressionar as inteligências, no momento mesmo em que aquela manifestação se produzisse, e de as impressionar ainda depois de cumprida sua missão. A voz que se fez ouvir no céu, dizendo: Tu és meu filho bem-amado, põe em ti a minha complacência, não foi a voz de Deus onipotente. Deus não se manifestou, porque ele não se comunica diretamente com os homens. Já vos dissemos, por mais puro que seja o espírito encarnado, o invólucro que o reveste ergue uma barreira intransponível entre o homem e a divindade. Mas o Pai transmite aos filhos suas vontades por intermédio dos espíritos puros, que dele recebem diretamente as inspirações,
dos espíritos superiores e dos espíritos bons, os quais, na ordem hierárquica, se constituem seus instrumentos. Foi um espírito superior quem fez ressoar a voz que se ouviu, pronunciando aquelas palavras. Para o povo e para todos que tinham vindo ter com o Batista, em suma, para os hebreus, o próprio Deus falou naquela circunstância, como outrora falou aos profetas da lei antiga. O Espírito Santo, segundo eles, era a inteligência mesma de Deus, inspirando diretamente os homens, comunicando-se diretamente com os terrícolas. Assim, para eles, o próprio Deus foi quem tomou a forma de uma pomba e quem, por outro lado e ao mesmo tempo, fazendo ouvir sua voz, pronunciou aquelas palavras. Já sabeis que, sob a designação simbólica de Espírito Santo, se compreende o conjunto dos Espíritos do Senhor, órgãos de suas inspirações e ministros de suas vontades. O que houve, portanto, foram duas manifestações espirituais, e elas se produziram ao fazer Jesus a sua prece. Aí estão o primeiro exemplo e o primeiro ensino dados por ele aos homens, mostrando-lhes que a prece, não a dos lábios, mas a do coração, atrai as bênçãos do Senhor, os testemunhos do seu amor, fazendo sobre eles descer a divina influência, por intermédio dos espíritos protetores da humanidade. O batismo por meio da água, que João ministrou e Jesus recebeu para ensinar pelo exemplo, comprovando assim que esse batismo não passava de uma figura, era ao mesmo tempo material e simbólica. Material pela ablução do corpo, simbólico pelo arrependimento e pela humildade que essa ablução consagrava. E ainda tinham a proclamá-los a confissão pública, que cada um fazia diante de todos em voz alta, dos seus pecados, das suas torpezas, de todas as infâmias que podem germinar no coração humano. O batismo pela água era, portanto, uma preparação para o batismo pelo Espírito Santo e pelo fogo. Batismo este que vem de Deus e que o Cristo confere aos que dele se tornam dignos, concedendo-lhes a assistência e o concurso dos espíritos purificados. Não é mal lembrar aos homens o batismo pela água, porque sempre lhes recorda os grandes acontecimentos ocorridos e as obrigações que lhes são impostas. A parte material era uma necessidade à vista dos tempos, para impressionar a homens materializados. Mas a parte simbólica se conserva para vós, cristãos do novo mandamento. O verdadeiro batismo é o que vem do Senhor. É o batismo no Espírito Santo e no fogo que purifica as almas, acima dos corpos perecíveis. A religião humana fez do batismo pela água o estandarte do seu próprio cristianismo, que está muito longe do cristianismo do Cristo. Ela esqueceu a essência divina para atender só à matéria. A esta referiu tudo, e seus fiéis, rebaixados, encerrados em tão estreitos limites, acabaram por olvidar quase inteiramente que, saídos de uma essência espiritual, devem consagrar-se ao Espírito, não mais a letra que mata. A Igreja de Roma desvirtuou a natureza, o objeto, as condições e o fim do batismo pela água, derramando-a na cabeça da criança que acaba de nascer, sob o pretexto de apagar na pessoa dessa criança, dando-lhe o nome de pecado original,
uma falta que ela não cometeu, porque foi cometida por outrem. E isso quando, segundo a mesma igreja, a alma da criança foi criada por Deus expressamente para o corpo que veio animar, alma que pessoalmente devia ser pura e sem mancha, pois das mãos de Deus nada pode sair maculado. A Igreja de Roma não teria instituído deste modo o batismo pela água se tivesse compreendido bem as palavras de Jesus a Nicodemos, proclamando a reencarnação como realidade, não como alegoria. Realidade por ser lei emanada de Deus desde toda a eternidade, como meio de purificação e progresso do espírito culpado, meio único posto ao alcance do homem para entrar no reino de Deus, isto é, para chegar à perfeição que só ela lhe permitirá chegar ao centro da onipotência. Cristãos de todos os rebanhos, lembrai-vos de que haverá brevemente um só rebanho e um só pastor. Deixai de ter em conta somente a matéria, abandonai a letra que mata, para receberdes unicamente o Espírito que vivifica. Do batismo pela água no Jordão, conservai apenas o Espírito, praticai a parte simbólica, o arrependimento e a humildade. Preparai-vos assim para o batismo do Espírito Santo e do fogo, que purifica as vossas almas. Se dele vos tornardes realmente dignos pelo trabalho, pela justiça, pelo amor e pela caridade, o Cristo vos ministrará esse batismo, enviando espíritos puros para vos assistirem, inspirarem e ajudarem, até a vitória final.